O JBL Club 950NC é um dos fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído mais sofisticados da marca americana. Ele tem design robusto de metal, bateria com duração de até 55 horas e formato de headphone circunaural para envolver as suas orelhas e reduzir as distrações externas. Apesar de não ser um headphone barato, o preço sugerido de R$ 1.499 é menor que o dos modelos mais famosos do segmento, como o Sony WH-1000XM4. Será que vale a pena apostar na JBL? Como que é a qualidade do som? Ele cancela bem o ruído? Eu sou o Paulo Riga, ouvi dezenas de horas de músicas nas últimas semanas e conto tudo nos próximos minutos, mas antes vamos para o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso nós sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou a Tecnoblog para produzir esse conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O JBL Club 950NC foi fornecido pela Intel por doação. O produto será usado em conteúdos futuros e não será devolvido à empresa. Recados dados, bora pro review. O design do Club 950NC se sobressai em relação aos outros headphones com cancelamento ativo de ruído. Enquanto a Sony, a Bose, a Beats e outras marcas conhecidas apostam em materiais mais leves e até menos sofisticados, a JBL colocou peças de metal unindo o arco às conchas. É uma faca de dois gumes, passa uma sensação de robustez e durabilidade, mas torna o produto mais pesado. Nos primeiros dias eu senti o Club 950NC um pouco desconfortável devido à pressão em volta das orelhas e do peso acima da média de 372 gramas. Para fins de comparação, o Bose Quiet Comfort 35.2 tem 235 gramas, quase 40% a menos, o que faz uma diferença significativa ao usar o headphone por longas horas. Foi questão de tempo até se acostumar, mas não é um fone que eu escolheria para uma viagem longa de ônibus ou avião, por exemplo. Somando a pressão do headphone com as espumas volumosas, revestidas de um material que lembra couro, o Club 950NC também esquenta mais a cabeça, o que pode ser incômodo em dias quentes para algumas pessoas. Apesar de parecer um tanque de guerra, ele não tem nenhuma certificação IP para proteção contra água e poeira. É um headphone que deve ser usado principalmente em ambientes fechados, como um trem, um escritório ou dentro de casa, assim como outros fones de ouvido com cancelamento ativo. O transporte do Club 950NC é facilitado pelo formato dobrável, que se encaixa em um estojo bem rígido, capaz de proteger bem o fone dentro de uma bolsa ou uma mochila. Botões físicos não faltam aqui. A concha esquerda pode ser pressionada para chamar o Google Assistente ou Alexa e reúne ainda os comandos de liga-desliga, pareamento por Bluetooth e cancelamento de ruído, além de uma entrada para conectar um cabo P2. Do outro lado, nós temos uma conexão USB tipo C para carregar a bateria, controles de volume e um botão para aumento de graves, que eu comento adiante. O fone de ouvido pode ser controlado pelo aplicativo MyJBL Headphones, disponível para Android e iPhone. A versão para iOS é extremamente mal avaliada na App Store, com média de 1,4 estrela, mas isso pode ter acontecido mais por uma falha de comunicação da JBL em informar quais fones são compatíveis do que pela qualidade do software. Particularmente, eu não encontrei nenhum problema no aplicativo com o Club 950NC. O MyJBL Headphones tem uma interface fácil de usar. Ele mostra a porcentagem de bateria, permite configurar o assistente de voz preferido, ativar ou desativar o cancelamento de ruído e personalizar o som. Também é possível definir uma das duas ações para o botão lateral. O Talk Through diminui o volume e deixa o som do ambiente passar para você conversar com alguém sem tirar o fone, enquanto o Ambient Aware só desliga o cancelamento, para você não ser atropelado por não ter escutado um carro na rua. O Stage Plus é o equalizador da JBL, que permite ajustar as bandas de frequência como um equalizador comum, mas também traz modos pré-definidos de DJs. Tocando em uma das fotos, você pode obter mais informações sobre a biografia e o estilo de cada um, deixando o fone mais ou menos enérgico, dependendo do DJ. É uma forma mais democrática de fazer um equalizador, sem adotar termos que possam ser confusos para quem é mais descompromissado com o som. Agora vamos para o que interessa no fone de ouvido, né? Sendo bem direto, o Club 950NC tem uma sonoridade que não me agrada, mas que faz sentido do ponto de vista mercadológico e tem o seu público. A JBL aposta em um som mais quente e enérgico. Toda a linha de fones de ouvido da marca costuma ter graves mais fortes do que o resto do espectro. O que me incomoda nesse modelo é uma elevação nos médio graves
que torna algumas músicas congestionadas. Além disso, os graves por vezes me parecem superficiais. Eu consigo ouvir, mas não sentir tão bem as batidas. Para mim, esse perfil sonoro é ruim para músicas pop com maior alcance dinâmico. Na Cornelia Street da Taylor Swift, as partes calmas aparentam ser mais agitadas do que deveriam, com batidas se sobressaindo em uma região mais amena. Além disso, eu senti que a voz da cantora fica escondida nos refrões, com peso menor do que poderia. E o curioso é que qualquer um dos 5 DJs do equalizador piora esse efeito, aumentando as batidas ainda mais. Em compensação, o Clube 950NC se dá bem com estilos mais agitados. Na Enter Sandman, do Metallica, os graves da JBL entram em ação e tocam os bumbos de bateria com autoridade. Poderiam ter um pouco mais de profundidade e extensão, mas a maioria das pessoas deve ficar bem feliz. Ao mesmo tempo, os médios e agudos, que não têm picos desagradáveis, deixam a guitarra e os pratos trabalharem em harmonia. O resultado também pode agradar os amantes de graves na Playing God do Paramore, com ritmo divertido e um vocal com textura. Agora, em compensação, a sensação de música embolada pode voltar na parte final de Looking Up, do mesmo álbum. E essa dualidade sonora torna o Clube 950NC um fone menos versátil, que pode ser muito bom para algumas músicas e não tanto para outras. Essas minhas considerações anteriores foram feitas com aumento de graves sempre desativado. Ao tocar nesse botão, as frequências baixas têm ainda mais presença no Clube 950NC, como se já não tivessem normalmente. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não vá usar esse modo. É legal nos primeiros minutos para brincar e sentir a cabeça chacoalhando, mas gera fadiga auditiva, enjoa depois de um tempo. Já o microfone integrado tem qualidade mediana, apenas dentro do esperado para um fone de ouvido Bluetooth. A pessoa do outro lado da linha consegue escutar sua voz com certa clareza se você estiver num ambiente relativamente calmo e silencioso, mas nada além disso. O NC do Clube 950NC se refere ao cancelamento ativo de ruído, e a efetividade desse recurso depende das suas expectativas. Em comparação com as referências desse segmento, como o Sony WH-1000XM4 ou Bose Quiet Comfort 35.2, o headphone da JBL é muito inferior, especialmente em reduzir os ruídos mais graves e constantes, como motores, por exemplo. Só que ele também é mais acessível que esses pares que são vendidos acima dos R$2.000. A redução de ruído nas frequências médias fica dentro do esperado para um fone com cancelamento ativo de ruído, ou seja, não é eficiente em reduzir barulhos inconstantes, como vozes de fundo, mas ameniza suficientemente o ruído externo para trabalhar ouvindo música num volume agradável. Boa parte desse trabalho é feito passivamente pelas conchas que se encaixaram de maneira bem firme na minha cabeça. Já a bateria cumpre o que promete. A JBL diz que o Clube 950NC pode aguentar até 55 horas sem cancelamento de ruído e 22 horas com a ANC. Como de costume, eu ouvi música sempre com recurso de cancelamento ativado, conectado a um iPhone 11 Pro Max e com volume em 50%, suficiente para ouvir bem a música por longas horas. Em um teste contínuo, o fone de ouvido aguentou cerca de 23 horas, que é um pouco acima do prometido pela marca. Então, vale a pena? Eu já te falo, mas antes quero te contar do Tecnocast 165. A gente discutiu os lançamentos da Apple. Teve HomePod Mini, iPhone 12, câmeras mais profissionais e, claro, a polêmica do sumiço do carregador. Assina o Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido para não perder esse e os próximos episódios. Então, pode valer, mas não para todo mundo. O grande problema do Clube 950NC no Brasil é que ele fica numa faixa de preço ingrata para um fone de ouvido. É menos caro que os melhores do mercado, mas ainda é um produto muito caro para a maioria dos brasileiros. Então, olhando por esse lado, é difícil dizer que vale a pena economizar dinheiro, muitas aspas aqui, e não levar o Sony WH-1000XM4, por exemplo, que é a referência do mercado de fones de ouvido com cancelamento ativo. Eu cheguei a ver alguns gráficos de resposta de frequência que mostram o Clube 950NC como um fone mais balanceado, versátil e com menos graves que o Sony WH-1000XM4, por exemplo. Não é o que eu ouço. Para mim, o headphone da JBL se aproxima muito mais de um Sony WH-XB900N, que carrega a inscrição Extra Bass na embalagem. É certamente um fone para bass heads e para curtir músicas sem compromisso, chacoalhando a cabeça.
O Sony WH-XB900N, inclusive, seria o concorrente direto do Clube 950NC pela faixa de preço. Entre os dois, eu ficaria dividido, mas tendendo para o lado da Sony. Ele tem um estilo enérgico e quente, parecido com o da JBL, perde alguns luxos como estojo de transporte rígido, mas ganha muito em conforto e traz uma duração de bateria maior com cancelamento ativo de ruído. E esse foi o review do JBL Club 950NC, fone de ouvido que parece um tanque de guerra. Tem um som que pode ser bastante divertido para algumas pessoas, mas o cancelamento de ruído fica devendo um pouco. O que você achou? Comenta na comunidade.tecnoblog.net e dá um joinha para ajudar outras pessoas a tomarem uma decisão de compra. Eu sou Paulo Riga e fico por aqui. Até a próxima. Tchau!